Mestre Jesus, depois de um dia talvez corrido, com as suas dificuldades, que nós consigamos agora acalmar nosso coração e focarmos naquilo que é verdadeiramente importante, que a gente perceba isso, Pai, que o importante é o que estamos fazendo aqui, refletindo, nos recarregando, nos criando novas formas de pensar. Esse é o momento de fortalecimento para as outras horas do dia em que estamos inseridos no mundo material, nos nossos relacionamentos, todos nós vivendo as dificuldades que cada um passa no dia, que nós aprendamos a chamar essas dificuldades de oportunidades e tenhamos o olhar correto para elas, para construirmos virtudes e valores que ainda não possuímos. Muito obrigado por esse novo dia e essa nova oportunidade de estarmos aqui amparados pela equipe espiritual, fazendo essas reflexões e conversando sobre esse trecho do Evangelho. Muito obrigado, que assim seja. Do capítulo 8, bem-aventurados os que têm coração puro, pecado em pensamento, adultério. Ouvistes o que foi dito aos antigos: não cometerás adultério. Mas eu vos digo que todo aquele que olha para uma mulher com desejos libidinosos já cometeu adultério com ela em seu coração. Mateus capítulo 5, versículos 27 e 28. A palavra adultério não deve ser aqui entendida no sentido exclusivo de sua acepção própria, mas no sentido mais geral. Jesus a empregou muitas vezes para designar, por extensão, o mal, o pecado e todos os maus pensamentos, como por exemplo nesta passagem: pois se alguém se envergonhar de mim e de minhas palavras, entre essa raça adúltera e pecadora, o Filho do Homem também se envergonhará dele, quando vier acompanhado de santos anjos na glória de seu Pai. Marcos capítulo 8, versículo 38. A verdadeira pureza não está só nos atos, mas também no pensamento, pois quem tem o coração puro nem sequer pensa no mal. Foi isso que Jesus quis dizer. Ele condena o pecado mesmo em pensamento, porque é um sinal de impureza. Esse princípio conduz naturalmente a essa questão: sofrem-se as consequências de um mau pensamento que não foi efetivado? Há aqui uma importante distinção a se fazer. À medida que a alma comprometida com o mau caminho avança na vida espiritual, aos poucos se esclarece e se despoja de suas imperfeições, conforme a maior ou menor boa vontade aplicada em virtude de seu livre-arbítrio. Portanto, todo mau pensamento é resultado da imperfeição da alma. Mas, conforme o desejo que tenha de depurar-se, mesmo esse mau pensamento torna-se, para ela, uma oportunidade de adiantamento, porque o repele com energia. É um indício de uma mancha que ela se esforça por apagar. Não cederá se a ocasião de satisfazer um mau desejo apresentar-se. E, se tiver resistido, sentir-se-á mais forte e alegre com sua vitória. Aquela alma que, ao contrário, não tiver tomado boas resoluções, procura a ocasião, e se não cumprir o mau ato, não é efeito de sua vontade, mas é a ocasião que lhe falta. Ela é, pois, tão culpada quanto se o cometesse. Em resumo, na pessoa que não concebe o pensamento do mal, o progresso está cumprido. Naquela a quem esse pensamento vem, mas que o repele, o progresso está em vias de seu cumprimento. Naquela, enfim, que tem esse pensamento e nele se compraz, o mal ainda está em toda a sua força. Numa o trabalho está feito, noutras está por fazer. Deus, que é justo, leva em conta todas essas nuances,
na responsabilidade dos atos e dos pensamentos do homem. É interessante a gente conversar sobre pensamento, porque muitas vezes a gente ainda está muito preso nessa concepção de que nós sofremos somente a consequência daquilo que nós verdadeiramente efetivamos, né? Daquilo que verdadeiramente nós realizamos no âmbito material. E Jesus traz para nós aqui esse grande ensinamento que amplia a nossa visão, porque se nós estamos buscando a espiritualização, né, e se nós estamos buscando cada vez mais nos desvencilhar do meio material e nos ligar ao meio intangível, ao meio espiritual, a gente tem que avançar no entendimento também desses atos que muitas vezes trafegam no nosso pensamento e que muitas vezes a gente não para perceber o efeito que isso tem danoso para nós. A gente fala muito nesse olhar para si mesmo, olhar para a nossa intimidade, e às vezes certas palavras podem até parecer que a gente tem que ser egoísta, né? Mas aqui ele está trazendo claramente a importância da gente olhar para aquilo que está trafegando na nossa mente, né? Então, esse finalzinho que a gente leu hoje, desse trecho, ele traz diretivas importantes para a gente analisar o que passa na nossa mente e como passa na nossa mente. Muitas vezes a gente olha certas situações no dia a dia e a gente não interpreta o que está passando, né, na nossa mente, quais são esses pensamentos. E ele coloca aqui, né, uma régua que eu acho interessante da gente refletir sobre, porque influencia muito em todo e qualquer pensamento que nós tenhamos que seja contrário às leis de Deus. E ele fala, né, aqui sobre, primeiro, né, aquele que não concebe o pensamento do mal, aquele que vem o pensamento, mas ele o repele, né, e aquele que vem o pensamento e ele se entrega àquele pensamento agindo. E essa régua é tão importante porque às vezes, né, a gente se julga muito melhor do que a gente é, e a gente ignora que as situações que a gente vivencia são tão diversas que muitas vezes a gente talvez até consiga repelir alguns pensamentos, né? Ou seja, a gente está nesse processo de compreensão de não cumprir o mal. Mas tem muitas coisas que a gente se compraz totalmente e acaba se entregando, né? Às vezes situações que são situações simples, né? Mas que a gente não para pensar. Às vezes a gente entra para poder tomar um banho, né? A Regina até na prece falou, né, das situações que a gente passa no dia a dia, né? Quantas situações que a gente não passa no dia a dia que vão causando um cansaço, vão causando estresse, vão causando, né, dificuldades porque nós não sabemos olhar para aquilo que nós estamos vivendo no dia. E aí chega no final do dia, a gente chega em casa e vai relaxar num banho, né? E aí a gente vai relaxar nesse banho e fica meia hora com a água ligada, né? E a gente está se entregando a um pensamento e está se comprazendo em algo
que a gente está fazendo mal para alguém. E a gente às vezes não para poder pensar nisso, né? Porque às vezes a gente olha, né? A gente tem às vezes a possibilidade de tomar um banho extremamente demorado, mas a gente esquece de olhar para outras regiões onde sequer a pessoa tem água para poder beber, né? E obviamente, né, isso não é uma crítica construtiva, né? Cada um tem o direito de fazer o que deseja, mas tem que entender que sofre as consequências dos seus atos, né? É a gente entender porque a gente está realizando aquele ato, porque às vezes a gente demora no banho porque a gente está com uma sujidade muito grande e aí demora para a gente conseguir tirar aquilo, né? Se a gente mexeu com graxa, por exemplo, até conseguir tirar tudo aquilo vai demandar um tempo. Mas será que eu preciso ficar com a torneira, com o chuveiro aberto? Será que eu não consigo arrumar uma outra forma de remover um pouco daquilo antes de entrar no banho? Será que eu penso em outras formas? Ou simplesmente eu entro sem razão nenhuma e vou demorar porque eu tenho esse direito de relaxar no final do dia? Relaxar porque eu sofri muito durante o dia. Então, eu acho que a gente tem que pensar muito sobre isso, porque são equívocos que a gente comete e a gente é movido muitas vezes, não pela real necessidade de fazer aquele ato, mas muitas vezes porque a gente quer se vingar, muitas vezes porque a gente quer... eu vou falar isso, mas não tem nada a ver com o banho, mas quer lavar a alma, né? E a gente quer muitas vezes fazer coisas que fazem demonstração clara para nós do estado que a gente se encontra, né? Então eu procurei esse exemplo, que é um exemplo acho que bem simples, esse exemplo que talvez seja bem próximo talvez da nossa realidade, para a gente entender os atos que a gente realiza, né? Se a gente vai tomar um banho, se a gente vai andar no carro, se a gente vai fazer uma compra, qualquer atitude que a gente tenha, a gente tem que ter um entendimento do porquê a gente está realizando esse ato, porque senão a gente acaba realizando os atos sem pensar e sofre as consequências de estar adulterando as nossas mentes, porque é isso que Jesus está colocando para nós, né? Então eu acho que a gente precisa observar as intenções que movimentam as nossas ações, para que essas intenções elas não estejam causando um prejuízo para nós, quando a gente pode, obviamente, realizar esses mesmos atos da forma correta. Tem bastante coisa para a gente poder refletir nesse trecho, mas eu acho que a gente já falou bastante por hoje, já dá para a gente poder trazer para o nosso dia a dia.